No dia 24 de outubro, foi celebrada a Sergipanidade, que é um conjunto de traços típicos da cultura que torna a identidade dos sergipanos diferente de qualquer outra no Brasil. A nossa equipe conversou com o historiador Amâncio Cardoso, autor dos livros Sergipe, um roteiro turístico, histórico e cultural, e Sergipe, História, Cultura e Turismo. Sergipanidade é uma abstração, é um sentimento, por isso que é uma abstração, e esse sentimento ele vai se materializando. Nós temos um sentimento de relação com a terra, onde nascemos ou onde fomos criados, não precisa ser nascido, mas ter esse sentimento de pertencimento ao local, no caso entre o Rio Real e o Rio São Francisco, esse território demarcado, que foi uma demarcação histórica. Então essa demarcação histórica nos leva a um sentimento de pertencimento que se concretiza nas nossas atitudes, nos nossos costumes, nas nossas tradições, nos nossos cotidianos, no nosso dia a dia. Por isso que algumas pessoas não falam de sergipanidade, elas falam de sergipanidades, porque cada um vai ter um sentimento de pertencimento, um sentimento de identidade, de identificação do que é ser sergipano de uma forma individualizada. Então cada um tem uma experiência de vida e essa experiência de vida em relação a Sergipe, ela é individualizada e por isso nós falamos de sergipanidades agora. Lá na metade do século XX, os historiadores do Instituto Histórico, que eram obrigados a pesquisar sobre Sergipe, eles foram percebendo que Sergipe tem um diferencial, uma singularidade. E esse diferencial, essa singularidade se expressa num conceito que eles começaram a abordar na revista do Instituto Histórico, sobretudo, e nos jornais, na imprensa, na mídia e depois nas escolas, esse nome com sergipanidade, porque havia já uma baianidade que foi inventada também. Eu falo invenção no sentido de expressar concretamente um sentimento. Então essa abstração ela ganha concretude com a palavra. Então a baianidade existia lá no início dos anos 20, essa invenção da baianidade, a invenção da nordestinidade, porque não sei se você sabe, historicamente o Nordeste não existia até o início do século XX. A expressão Nordeste, ela aparece nos primeiros livros e jornais e mídias da época impressa no início do século XX. Então antes era Norte. Tanto é que nas músicas de Luiz Gonzaga, ele não fala de Nordeste no início das primeiras músicas, ele fala do Norte. Eu sou um nortista. Depois é que vai se acentuar, se materializar o conceito de nordestinidade, baianidade e, por fim, no início na virada do século XX para o XXI, o intelectual Luiz Antônio Barreto ele consolida esse termo sergipanidade. Na prática, vou dar um exemplo. Quando a gente viaja para algum lugar fora de Sergipe e alguém fala mal de Sergipe, você vai achar ruim. Os sergipanos vão achar ruim. Então, esse sentimento de contrariedade porque alguém falou mal de sua terra, isso é uma expressão do conceito de sergipanidade. Essa é a primeira. A segunda é meu sotaque. Você percebe que eu não sou paulista, eu não sou alagoano, eu não sou baiano, por um diferencial, que é o sotaque sergipano. A expressão da língua, que são os sotaques, a expressão mais materializada da língua, o falar, ele expressa uma sergipanidade, porque ele nos dá um diferencial. Quando você é diferente, você tem uma identidade, e essa identidade é a partir da diferença do outro. Então você só se reconhece sergipano porque você ouve um sotaque sergipano diferente do alagoano. Então essa diferença fortalece a identidade. Outra materialização da sergipanidade, como você falou, você perguntou, o movimento político de independência e de emancipação em relação à Bahia. Nós nos tornamos sergipanos à medida em que nos tornamos independentes politicamente e depois economicamente. Outra concretização são as manifestações populares. Nós temos reizado fora de Sergipe, mas não como de Sergipe. A gastronomia também, outro campo. Então são vários campos da cultura. A gastronomia, outro campo cultural. A alimentação. Nós nos alimentamos como qualquer ser humano, mas os pratos sergipanos têm singularidades, ou se não os pratos, a forma de fazer. Exemplo mais concreto, mais próximo, o amendoim. O amendoim, você pode comer amendoim no mundo inteiro. Nós temos pastas de amendoim nos Estados Unidos, nós temos o amendoim cozido de uma forma diferente, não cozido, de uma forma feita assada, mas não como a de Sergipe. Então essa singularidade expressa uma sergipanidade.
A primeira instituição que divulga Sergipe, se não a primeira, mas uma das primeiras, foi o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Como eu falei, os historiadores, os cientistas sociais, os geógrafos que estavam associados, que fundaram o Instituto há mais de 100 anos, em 1912, lá no início do século XX, eles passaram a trabalhar a ideia de que Sergipe tinha uma identidade própria e isso formulou uma identidade sergipana, então a sergipanidade. É uma instituição importante. Mas antes do Instituto Histórico, nós tivemos o Tribunal de Relação. O Tribunal de Relação, que é o Tribunal de Justiça de Sergipe, antigo Tribunal de Justiça de Sergipe, ele vai dar uma identidade jurídica a Sergipe, porque os processos judiciais vão ser agora julgados aqui em Sergipe e não na Bahia, como era antes. Antigamente, no século XIX, judicialmente, nós estávamos, a última instância de um processo judicial, ele ia para a Bahia, para o Tribunal de Relação da Bahia, e lá se decidia, na última instância. Depois isso mudou. Na virada do século XIX para o século XX, foi instituído, se eu não me engano, em 1893, lá no final, na última década do século XIX, foi construído um prédio, que hoje é o Memorial Silvio Romero, ali na Praça Olímpio Campos, atrás da Catedral Metropolitana. Esse prédio ainda está bem conservado, é onde está o memorial, e era o antigo Tribunal de Relação, funcionava o antigo Tribunal de Relação. Então isso dá uma identidade jurídica, institucional a Sergipe. Entre outras instituições, nós temos também o Museu da Gente Sergipana, o Palácio, o Museu Olímpio Campos, a fundação da PRP, da Fundação APRP, que vai abordar só assuntos sergipanos no âmbito da comunicação, uma série de instituições que a Academia Sergipana de Letras, são várias. Algumas instituições importantes eu citei aqui. Qual a importância disso? É você se reconhecer como uma pessoa que tem um lugar no mundo. Se a gente não tem uma identidade, a gente pode chegar à loucura. A loucura é uma falta do equilíbrio identitário. Você não sabe quem você é, de onde veio, como você chegou a ser o que é hoje. Então, nossa família tem uma importância fundamental para a consolidação do que nós somos, quem somos nós e o que queremos ser, porque nós mudamos, né, ao longo da vida. Então, a família sergipana é quem concretiza essa abstração que nós chamamos de ser sergipano. Essa edição do Sergipe Justiça se despede aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente retorna na próxima semana. Até!